Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre geometria analítica. Nós vamos resolver alguns exercícios sobre álgebra vetorial, tá? Então, vão ser questões sobre produto escalar, produto vetorial, produto misto, tá bom? Então, essas aqui foram foram algumas questões de uma avaliação aplicada há alguns anos na UFPE. Então, nas questões deste exercício, desta prova, a gente precisa considerar sempre uma base normal B e JK. Isso aqui é só para dizer que esses vetores todos vão sempre ter módulo igual a 1 e que sempre dois deles distintos são sempre ortogonais, tá? Então, I é ortogonal a J, I é ortogonal a K e J também é ortogonal a K, e os módulos de todos eles são iguais a 1. É o que a gente chama de base canônica do espaço vetorial tridimensional, tá certo? E nele, os vetores U de coordenadas com relação a essa base aqui, ó, 1, 1 e 1, ou seja, é 1 vezes I mais 1 vezes J mais 1 vezes K, tá? E V seria 2 menos 1 e 3, W seria menos 1, 5 e menos 3, e T seria 7, 0 e menos 8. Então, na primeira questão, mostre que U, V e W são vetores certo, coplanares, que é a mesma coisa que dizer que estes vetores formam um conjunto linearmente dependente. Tá? Quando eles não são coplanares, aí a gente fala que é um conjunto linearmente independente. Então, essa é a primeira parte do exercício. A segunda parte é escrever W como combinação linear de U e V, ou seja, é escrever W como a soma de um múltiplo de U com um múltiplo de V. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, na primeira parte, como que eu mostro que esses vetores são coplanares? Eu faço isso usando o produto misto, tá? Se o produto misto entre esses vetores for zero, a notação do produto misto que a gente usa aqui nas aulas do nosso curso aqui são essa aqui, né? O VW. Então, se a gente mostra que isso aqui dá zero, então os vetores são coplanares. É isso aqui que a gente precisa verificar, tá? Então, como que a gente calcula esse produto misto? É um determinante. Na primeira linha, a gente coloca as coordenadas do primeiro vetor, que é U. Então, vai ficar 1, 1 e 1. Na segunda linha, as coordenadas do segundo vetor, que é V. 2, menos 1 e 3. Na terceira linha, as coordenadas do terceiro vetor, que é W, que é menos 1, 5 e menos 3. Certo? A gente tem que calcular isso aí e mostrar que dá zero. Bom, então a gente pode repetir aqui embaixo, por exemplo, as duas primeiras linhas dessa matriz e multiplicar nas diagonais, certo? Então, paralelamente a essa diagonal aqui, a gente multiplica e mantém o sinal do resultado, beleza? Então, a gente vai ter 1 vezes menos 1 vezes menos 3 dá 3. 2 vezes 5 vezes 1 dá 10. E menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. Aí agora, com a outra diagonal, a gente multiplica paralelamente a essa outra diagonal aqui, que é a diagonal secundária, faz as multiplicações e muda o sinal do resultado, tá? Para colocar ali em cima na conta. Então, nessa primeira parte aqui eu tenho menos 1 vezes 1 deu 1, sendo que muda o sinal, então vem aqui menos 1. Seguindo, esse vezes esse vezes esse. Ó, 1 vezes 5 vezes 3 dá 15, né? Sendo que muda o sinal, então vem para cá menos 15. E esse vezes esse dá menos 6, sendo que muda o sinal, fica no final das contas mais 6. Então, quanto que dá isso? É 3 aqui, ó, com menos 3 cancelou, beleza? Aí, que mais? Menos 1 com menos 15 deu menos 16. Menos 16 mais 6 deu menos 10. Menos 10 mais 10 deu zero, certo? Então, como deu zero, aí a gente pode concluir que o V e W são coplanares, certo? Ou ainda, mesma coisa que dizer que eles formam um conjunto linearmente dependente, tá? Que é um conjunto LD. Agora, a segunda parte.
que é a gente escrever W como combinação linear de U e V. Como que faz isso? Então a gente precisa escrever ó, W como alguém vezes U mais alguém vezes V, certo? Basicamente, como esses vetores são vetores coplanares, esses dois vetores aqui já são suficientes para gerar o plano, né, que contém esses dois vetores, tá? Para gerar algum plano que seja paralelo a esses dois vetores aqui. Então, eu sempre consigo escrever qualquer outro vetor que seja coplanar a esses dois como combinação linear deles dois, tá? Como alguém vezes o primeiro mais alguém vezes o segundo. Eu tenho que descobrir que números vão ser esses. Eu vou fazer isso resolvendo um sistema de equações, tá? Quem é W? W é menos 1, 5 e menos 3. Isso aqui vai ser igual a A vezes U. Quem é U? U é 1, 1 e 1, mais B vezes V. E V. Quem é V? V é 2, menos 1 e 3. Então a gente organiza do lado direito. O que é que vai ficar? Bem, nesse termo inicial aqui, ó, como é que eu multiplico isso? É um escalar vezes um vetor. Então eu passo esse escalar para o lado de dentro. Vai ficar A vezes 1, A vezes 1, A vezes 1. Mesma coisa no outro. Eu tenho B vezes esse vetor aqui. Eu passo o B para dentro multiplicando todas as coordenadas. Então vai ficar B vezes 2, 2 vezes B, B vezes menos 1 dá menos B, e B vezes 3 dá 3B. Agora eu somo esses vetores aqui. Ó. Como é que eu somo esses vetores? Somando as suas coordenadas respectivas. Então a primeira coordenada daqui com a primeira de cá, a segunda daqui com a segunda de cá, terceira daqui com a terceira de cá. Então a gente vai ter A mais 2 vezes B, A menos B, certo? E A mais 3 vezes B. Aí agora eu tenho essa igualdade aqui, ó. Esse vetor, menos 1, 5 e menos 3, que é o W, é igual a isso aqui, ó, que é A vezes U mais B vezes V. Então, a minha primeira coordenada daqui tem que ser igual à primeira coordenada de cá. Isso me dá uma equação. A mais 2 vezes B tem que ser menos 1. Segunda coordenada aqui, 5, tem que ser igual à segunda de cá, que é A menos B. E terceira coordenada daqui tem que ser igual à terceira coordenada de cá. Isso me dá três equações, só com duas incógnitas, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Quem que é a minha primeira equação? A mais 2 vezes B igual a menos 1. Segunda equação, A menos B igual a 5. E terceira equação é A mais 3B igual a, pronto, menos 3. Como que eu vou fazer para resolver isso aqui? Eu vou resolver as duas primeiras equações, vou achar o valor de A e o valor de B que satisfazem as duas primeiras equações. Depois eu vou checar se esses valores de A e B que eu achei também resolvem a terceira equação, tá? Se resolverem, então esses valores de A e B são realmente a solução do sistema. Se resolverem as duas primeiras, mas não resolverem a última, aí o sistema seria impossível. Certo? E aí eu não poderia dizer que W é combinação linear de U e V. No caso, a questão já disse que é, né? Então, já diz que o sistema vai ser possível. Quer dizer que o que eu achar da solução das duas primeiras equações também tem que funcionar para a última equação. Então, vamos lá. Como é que eu resolvo aqui as duas primeiras equações? Eu posso, por exemplo, fazer a equação de cima menos a equação do meio. Se eu faço a primeira menos a segunda, vai ficar A menos A, vai simplificar. Aí aqui, ó, 2 vezes B menos esse menos B, vai ficar 3B, certo? Traindo, tá? Estou fazendo aí agora a subtração da primeira equação menos a segunda. Então, esse menos esse ficou isso aqui, e menos 1 menos 5 fica menos 6. Então, daqui a gente vê que o B vai ser igual a menos 2, tá? E aí, agora, por exemplo, jogando na segunda equação daqui, o que é que vai dar?
A vai ser 5 mais B. Então, A vai ser 5 menos 2, que é 3, ok? O A tem que ser 3 e o B tem que ser menos 2. Vamos ver agora se esses valores que a gente achou servem para a última equação. Se eu substituir aqui, o que é que vai acontecer? Quem é A? 3 mais 3 vezes B. Quanto dá isso? Isso vai dar 3 mais... É 3 vezes menos 2, que é menos 6. Pronto. É 3 menos 6 dá menos 3. Realmente, como deveria... que é o que deveria acontecer, né? Certo? Então, realmente deu menos 3 como a gente esperava. Então, os valores que satisfazem as duas primeiras equações do sistema também servem para a última. Quer dizer que o sistema realmente é um sistema possível, tá? Um sistema que ele realmente possui solução. E que solução é essa? O A vale 3 e o B vale menos 2. Então, como é que a gente escreve o W como combinação linear de U e V? Vai ser A, que é 3 vezes U, mais B, que é menos 2 vezes V, certo? Essa aí é a resposta dessa parte final desse exemplo. Tá? A parte inicial era só a gente ver que esse produto misto aqui, ó, que ele realmente dava certo igual a zero, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza esse primeiro exemplo. Vamos para o segundo exercício aqui desse vídeo. Eu escrevi de novo aqui em cima esse enunciado inicial, tá? Porque a gente vai ficar precisando desses vetores aí em algumas outras ocasiões. Mas o exercício mesmo é esse aqui, ó. Mostre que o vetor V não está na bissetriz do ângulo formado pelos vetores U e W. O que é que significa isso? O que eu estou querendo ver é o seguinte, ó, eu tenho aqui o vetor certo? U, por exemplo, tenho aqui o vetor W, e em algum lugar aí eu vou ter o vetor V, que é que a questão está pedindo que a gente verifique. Ela quer que a gente olhe para esse ângulo aqui e olhe para esse ângulo de cá. Se o V estivesse na bissetriz, exatamente, esse ângulo seria igual a esse ângulo aqui, certo? Então é isso que a questão quer que a gente veja, que esse ângulo é diferente desse ângulo, certo? Então se eu disser que esse ângulo aqui é, sei lá, alfa, por exemplo, e esse ângulo aqui é beta, o que a questão quer que a gente veja é que alfa é diferente de beta. Beleza? Isso é que significa dizer que o V não está na bissetriz do ângulo formado pelos vetores U e W, tá? No nosso caso, vai ser mais fácil verificar não se os ângulos são diferentes, mas se os cossenos desses ângulos são diferentes. Por quê? Porque a gente sabe fórmulas para os cossenos dos ângulos, não é isso? Lembrando que, certo? Por exemplo, como que a gente faz para calcular quem é o cosseno de alfa? Alfa é o ângulo entre W e V. Então, isso aí fica o produto escalar entre V e W, aqui em cima. E aqui embaixo fica o produto dos seus módulos, tá? O módulo de V vezes o módulo de W. Em alguns momentos a gente também chama isso aqui da norma de V, né? Isso aqui da norma de W. Tá bom? Então eu tenho que calcular quem é esse produto escalar, tenho que calcular quem são esses módulos aqui embaixo. Mesma coisa para o cosseno de beta. Quem é que é o cosseno de beta? Beta é o ângulo entre V e U, então vai ficar produto escalar entre V e U sobre a multiplicação dos módulos desses vetores. Beleza, né? Então, vamos fazer isso aqui, aqui embaixo. Quem é que é V produto escalar com W? V produto escalar com W, como que a gente calcula isso? Aqui a gente tem o V, aqui a gente tem o W, né? A gente multiplica a primeira coordenada de V com a primeira coordenada de W, a segunda de V com a segunda de W e a terceira de V com a terceira de W, depois soma os resultados. O que é que vai dar então? Eu tenho 2 vezes menos 1, dá menos 2, mais menos 1 vezes 5, dá menos 5, mais 3 vezes menos 3, dá menos 9. Portanto, V produto escalar com W deu menos 2, menos 5, menos 9. Menos 2 menos 5 dá menos 7.
Menos 7 menos 9 dá menos 16. Certo? Então, produto escalar entre V e W dá menos 16. E se eu olhar agora entre V e U, que eu também vou precisar pelo outro ângulo lá. Então, aqui eu tenho U, certo? Eu vou fazer a primeira coordenada de V vezes a primeira de U. Então, eu vou ter ali ó, 2 vezes 1, mais segunda coordenada de V vezes segunda de U. Então, eu vou ter ó, menos 1 vezes 1, dá menos 1, certo? Mais terceira coordenada de V vezes terceira coordenada de U, tá certo? Terceira de V vezes terceira de 1. Então, vai dar 3 vezes 1, que é 3. Beleza? 3 vezes 1, que é 3. Ok, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Dá 2 menos 1, dá 1. 1 mais 3 vai ficar igual a 4. Então, daqui eu já tenho como ver que realmente essas coisas não são iguais, tá? Por quê? Isso aqui, esse módulo, ele é o comprimento do vetor, né? Então, ele é maior que zero. Esse aqui também é maior que zero. Aqui embaixo, mesma coisa. Esse é maior que zero, esse é maior que zero. A gente viu que esse número aqui em cima, o da menos 16, dá negativo. Esse aqui deu mais 4, deu positivo. Então, esse número inteiro aqui vai ser um número positivo, enquanto esse número inteiro aqui vai ser um número negativo. Não tem como essas coisas serem iguais, tá? Então, realmente, o V não está na bissetriz entre entre os vetores do ângulo formado pelos vetores U e W. Mas só para finalizar, vamos ver como que a gente faz para calcular as outras coisas que a gente precisa aí, né? Quem que é o módulo de V? O módulo de V é raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Então, aqui, ó, V está aqui em cima, eu vou ter 2 elevado a 2, dá 4, mais menos 1 elevado a 2, dá 1, mais 3 elevado a 2, que dá 9, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, somando 1 com 9, dá 10, 10 com 4, 14. Então, o módulo de V vale a raiz de 14. Da mesma forma, quem é que seria o módulo de W agora? O módulo de W é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas. Então, a gente vai ter 1, menos 1 é elevado a 2, que é 1, mais 5 elevado a 2, que é 25, beleza? Mais menos 3 elevado a 2, que é 9. Então, 9 mais 1 dá 10, 10 mais 25 dá 35. Então, isso aqui vai ser raiz de 35. E, finalmente, o último aí que a gente precisa é o módulo do vetor U. Quem que é o módulo de U? É raiz da soma dos quadrados das suas coordenadas. Vai ser 1 elevado a 2 mais 1 elevado a 2 mais 1 elevado a 2. Então, da raiz quadrada de 1 mais 1, raiz de 3. Então, agora a gente substitui. Quanto que vai ser esse cosseno de alfa? Cosseno de alfa vai ser menos 16 sobre módulo de V vezes módulo de W. Então, raiz de 14 vezes raiz de 35. Organizando para ficar mais fácil, raiz de 14 é raiz de 2 vezes raiz de 7. Raiz de 35 é raiz de 7 vezes raiz de 5. Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Certo? Então ficou menos 16 sobre 7 raiz de 10. Esse é o cosseno do ângulo alfa. Aqui é o cosseno de beta. Cosseno de beta é V produto escalar com U, que é 4, sobre módulo de V, módulo de U. Então, deu raiz de 14 vezes raiz de 3. 14 vezes 3 dá 42. Beleza? 42. Então, aqui embaixo ficou simplesmente assim. Certo? Então, o alfa, certo? O cosseno dele dá menos 16 sobre 7 raiz de 10. Isso aqui é um cosseno negativo, quer dizer que alfa é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus e menor do que 180. Enquanto o cosseno de beta deu 4 sobre raiz de 42, que é positivo, ou seja, beta é um ângulo agudo.
certo? Então, o cosseno de alfa é diferente do cosseno de beta, tá certo? Portanto, alfa é diferente de beta. Claro, isso aqui a gente está considerando é, a- apenas, tá? Ângulos que estejam entre 0 e 180. Porque lembra que eu posso ter dois cossenos iguais sem que os ângulos sejam iguais. Por exemplo, é só a gente andar 360 graus a mais na circunferência trigonométrica, né, que a gente volta para ter o mesmo valor do cosseno. Mas como a gente está se restringindo aqui a valores angulares, ou lá no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, então não tem jeitos. Ou não tem como eu ter dois ângulos distintos tendo o mesmo cosseno. Certo? Então isso aí garante que alfa é diferente de beta, portanto V não está na bissetriz. Beleza, pessoal? Vamos passar para o exemplo seguinte. Então, agora a gente quer saber o seguinte, ó. Qual a medida da área do triângulo determinado pelos vetores U, V e V menos U? Então, como que é esse triângulo, né? Digamos que... Eita, deixa eu melhorar isso aqui porque ficou muito feio. Digamos que esse aqui tá feio ainda, mas vai ficar assim. Digamos que esse aqui é U, esse aqui é V, certo? Quando a gente desenha as diagonais desse paralelogramo aqui, o que é determinado por esses dois vetores, uma das diagonais, que é essa aqui, ela é a soma dos dois, certo? Que parte aqui dessa extremidade, que vem daqui para cá. Essa é a soma dos dois. E a outra diagonal tem a ver com a diferença dos dois. Se aponta para o lado do V, é V menos U. Se aponta para o lado do U, é U menos V. Como eu estou querendo é V menos U, então é essa diagonal aqui. Ela começa aqui em cima, certo? Ela vem nessa direção aqui. Ela começa lá no final do U, tá? E vai até o final do V. Então a gente quer saber qual é a área desse triângulo. Então, para fazer isso, a gente usa o produto vetorial, né? A área de um triângulo é dada pela metade do módulo do produto vetorial de dois lados que determinem ele. No caso, a gente vai usar justamente os vetores V e U aqui, tá? Então, o produto vetorial entre V e U. Tenho que calcular quanto que vale esse produto vetorial. Vamos fazer isso. V produto vetorial com U, isso vai dar o determinante de I, J, K, aqueles vetores lá da base, né, canônica que eu tinha comentado, certo? De acordo com as coordenadas que a gente está utilizando, já que é uma base ortonormal, beleza? Todos os vetores são unitários, tem módulo 1 e são 2 a 2 ortogonais. I é ortogonal a J, I é ortogonal a K e J também é ortogonal a K. Beleza? Então agora aqui eu escrevo as coordenadas do primeiro vetor, do V, que é 1, 1 e 1, e as coordenadas do segundo vetor, do U. Eu escrevi na ordem invertida, né? Vamos fazer na ordem que eu falei mesmo, né? Que é o V, 2, menos 1 e 3. E U é 1, 1 e 1. Beleza. Então agora eu posso escrever ou embaixo, mais uma vez, as duas primeiras linhas, ou do lado, as duas primeiras colunas. Como antes eu escrevi embaixo as duas primeiras linhas, vou escrever agora do lado as duas primeiras colunas, porque dá no mesmo. Certo? E vou de novo multiplicar ao longo das diagonais. Então aqui, ó, eu vou fazer esse vezes esse vezes esse. Com essa diagonal eu mantenho o sinal. Então eu tive ó, I vezes menos 1 vezes 1 deu menos I. Esse vezes esse deu 3J, mantém o sinal, certo? E esse vezes esse deu 2 vezes K, também mantém o sinal. Agora no outro sentido, fazer com a outra diagonal. Fazer esse vezes esse. 1 vezes menos 1 vezes K deu menos K, sendo que agora aqui eu mudo o sinal, certo? Então fica K com sinal de mais. Esse com esse deu 3 vezes I, sendo que eu mudo o sinal. Então vem para cá assim. E esse vezes esse dá 2 vezes J. De novo eu mudo o sinal, vem menos 2 vezes J. Então quanto que vai dar isso?
Na minha primeira coordenada, eu vou ficar com quem multiplica o meu i. Então, eu vou ter aqui menos i, menos 3i. Então, vai ficar com menos é, 4i. Com o j, o que é que vai dar? Com o j, eu tenho 3j menos 2 vezes j. Então, mais um j, mais j. E com o k, aí eu tenho 2 vezes k mais k. Ou seja, mais 3 vezes k. Em notação vetorial, mesmo como é que fica? Primeira coordenada fica menos 4, segunda fica 1, terceira fica 3. Então, eu tenho agora que determinar quem é o módulo desse vetor, o módulo de V produto vetorial com U. Então, isso aí vai dar raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Primeira coordenada é elevado a 2, vai ficar 16. Mais segunda é elevado a 2, então mais 1 é elevado a 2, que é 1. Mais terceira é elevado a 2, então mais 3 é elevado a 2 dá 9. Beleza? Então isso aqui deu 16 mais 1 dá 17, 17 mais 9, 26. Raiz de 26. E aí a gente finaliza agora com a resposta, certo? A área que a gente quer é a metade desse módulo aí. Então vai ser raiz de 26 sobre 2. Tá? Já que é a área de um triângulo. Se fosse a área do paralelogramo determinada por esses dois vetores, aí seria igual, né, numericamente igual ao módulo do produto vetorial. Então, daria raiz de 26 mesmo para a área do meu paralelogramo. Como eu só quero a área do triângulo, aí é a metade. Certo? Então, essa questão aqui foi mais rápida do que as outras. Vamos para a próxima, que é a última. Beleza? Nessa daqui a gente tem o seguinte. Sejam A, B, C e D pontos do espaço, certo? Tais que U é o vetor AB, V é o vetor AC e T é o vetor AD. Então, a gente tem basicamente essa configuração aqui. Ó. A é a origem de todos esses vetores que a gente está indicando. Aí a gente tem ó, de A até B é o vetor U, certo? De A até C, digamos que o C está aqui. De A até C é o vetor V. E de A até D, vou botar aqui em cima. De A até D é o vetor T, que apareceu pela primeira vez nesses exercícios, né? Então, na letra A, escreva o vetor U, que é de A para B, como a soma de dois vetores. Um vetor A, certo? Que seja paralelo ao vetor V, de A até C, e outro vetor B, perpendicular também ao vetor V, igual a AC, certo? Então, eu quero escrever esse vetor da seguinte maneira. Eu quero escrever, vamos lá, na letra A, eu quero fazer U como sendo a soma de um vetor, vamos chamar de Azinho, né? Que chamou de Azinho, mais, certo? Bzinho, onde Azinho é o quê? Azinho, ele é paralelo a V, e B, ele é perpendicular a V. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar só para U e V. Vamos aqui por enquanto ignorar esse T. Vamos olhar só aqui para esses dois. Vê que os dois vetores que eu quero, um deles tem que ser um vetor paralelo a V, o outro tem que ser perpendicular. Então a minha base, digamos assim, aqui para esse exercício vai ser o vetor V. Vou desenhar V aqui assim, certo? Embaixo. E o vetor U, vou desenhar ele por aqui. Vê, eu quero escrever ele como uma parte que seja paralela a V e uma parte perpendicular a V. Eu vou fazer isso justamente olhando para a projeção ortogonal de U na direção de V. Eu vou achar ó, esse vetor aqui, certo? Esse vetor aqui é que vai ser o vetor A, certo? Enquanto esse vetor aqui vai ser o vetor B.
certo? Eu garanto que esse vetor aqui ele é perpendicular a V, por quê? Porque o Azinho é justamente quem? A projeção ortogonal de U na direção de V, certo? Se eu faço desse jeito, eu já sei que B vai ser um vetor perpendicular a V e também perpendicular a A, certo? Obviamente. Então, como que eu faço para determinar então quem é o Azinho? Azinho, projeção de U na direção de V, isso aí fica produto escalar entre U e V sobre produto escalar de V com ele mesmo vezes V, certo? Lembrando que esse termo daqui é um escalar, tá certo? É um número em cima e também é um número embaixo. Então vamos fazer isso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui para economizar espaço. Quem é que é U vezes V? U vezes V. Mais uma vez, o que é que eu tenho que fazer? Coordenadas respectivas de U vezes coordenadas respectivas de V e depois soma tudo. Então eu vou ter 1 vezes 2 dá 2, certo? Mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1 vezes 3, né? Então deu 3, deu 4 aqui, certo? E quem é que é V, produto escalar com ele mesmo? V, produto escalar com ele mesmo, é primeira coordenada de V é elevado a 2, então vai dar 4, mais segunda coordenada de V elevado a 2, dá 1, mais terceira coordenada de V elevado a 2, que é 9, deu 14. É o quadrado do módulo de V, tá certo? Então isso aqui vai me dar o produto escalar com V, que é 4, sobre V produto escalar com ele mesmo, que é 14, vezes V. Ou seja, isso aqui dá 2 sobre 7, vezes V, quem é V mesmo, 2 menos 1 e 3, ou seja, o Azinho vai ser 4 sobre 7, menos 2 sobre 7 e 6 sobre 7. Esse é o Azinho. Agora, quem que é o Bzinho? Da forma como a gente construiu, ó, se eu somar A com B, já dá U, tá certo? Já dá U direto. Isso aí já é por construção, já que o Azinho é justamente a projeção ortogonal, tá? Então, para eu achar quem é o Bzinho, só eu fazer U menos A, certo? Então, Bzinho vai ser U menos A. Então, quem é U? U é 1, 1 e 1. Menos A. Então, A é 4 sobre 7, menos 2 sobre 7, 6 sobre 7. Então, fazendo essa diferença aí, o resultado vai ser 1, certo? Menos é, esse 4 sobre 7 aqui, dá 3 sobre 7, certo? O que mais? 1 menos 2 sobre 7, então vai dar 1 mais 2 sobre 7. 7 sobre 7 mais 2 sobre 7 dá 9 sobre 7. E na última coordenada dá 1 menos 6 sobre 7. 7 sobre 7 menos 6 sobre 7 dá 1 sobre 7. Então o resultado é esse aqui. Esse aqui que é o vetor Bzinho, tá? Esse aqui que é o vetor Azinho que a gente achou pela projeção ortogonal. Agora, para a letra B, mostre que os pontos A, B, C e D são vértices de um tetraedro ABCD e calcule qual é o volume desse tetraedro. Então, é só a gente olhar aqui, ó. U, V e T, eles são vetores coplanares ou não? Se eles forem coplanares, então o T está no mesmo é, plano dessa base aqui, tá? Então não vai ter volume para esse tetraedro, certo? Como que eu calculo o volume de tetraedro? O volume de tetraedro tem a ver com produto misto. Se eu faço o produto misto entre esses três vetores aqui, certo? Vai dar o volume do paralelepípedo que é determinado por eles. Se eu quero o volume do tetraedro, aí eu divido por 6, certo? Então, o que eu vou determinar aqui é o produto misto entre U, V e T. Se isso aqui der zero, então eles não são vértices de um tetraedro. Por quê? Porque os pontos A, B, C e D seriam coplanares.
os vetores U, V e T seriam coplanares, portanto, os pontos A, B, C e D também seriam. Agora, se esse produto misto não der zero, não quer dizer que o vetor T não é coplanar com os vetores V e U, eles são linearmente independentes, tá? Então, vai ter volume aqui, certo? Vai ter volume. Eles determinam esse tetraedro porque são pontos que não seriam coplanares, portanto, vai ter volume. A gente calcula esse volume como 1/6 do módulo disso aqui, beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula isso com determinante, né? Primeira linha, coordenadas de U, 1, 1 e 1. Segunda linha, coordenadas de V, 2, menos 1 e 3. Terceira linha, coordenadas de T, 7, 0 e menos 8. Lembrando que isso aqui tem que dar diferente de zero, né? Vamos lá, vamos repetir aqui. Ó. Vamos repetir aqui embaixo, por falta de espaço. 1, 1 e 1, 2, menos 1 e 3. E vamos lá, ó. Quanto que vai dar isso? Seguindo nessa direção aqui, ó, 1 vezes menos 1 vezes menos 8 dá mais 8, né? Mantém o sinal. 2 vezes 0 vezes 1 dá 0. 7 vezes 1 vezes 3 dá 21. Mantém o sinal. Agora no outro sentido. Nesse outro sentido aqui. 7 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 7. Sendo que aqui muda o sinal. 1 vezes 0 vezes 3 dá 0. E 2 vezes 1 vezes menos 8 dá menos 16. Sendo que a gente muda o sinal. Quanto que dá aqui então? Aqui 8 mais 1 deu 29. 7 mais 16 deu 23. Então, 29 mais 23 deu 52. Certo? 52. Maravilha, né? 52. Então, isso aqui deu diferente de zero. Portanto, os vetores U, V e T, pelo que a gente acabou de ver, não são coplanares. Certo? Não são coplanares. Daí, a gente conclui que A, B, C e D formam um tetraedro. Ok? Formam um tetraedro. Como que eu calculo o volume desse tetraedro? O volume é 1/6 do módulo do produto misto que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 1/6 vezes 52, 52 sobre 6, simplificando aí tudo por 2, vai dar 26 sobre 3. Esse aí é o volume desse tetraedro. Beleza, pessoal? Então, com isso aí a gente finaliza esse vídeo, finaliza essa avaliação aí também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.